Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, podcast Fala aí, Carteiro. Eu sou Josimar Caetano, carteiro da cidade do Rio de Janeiro, e hoje nós temos um programa muito especial. 10 de outubro foi o Dia Mundial da Saúde Mental e nós não poderíamos deixar de falar isso com um grande convidado amigo nosso, o psicólogo Cláudio Viana, graduado em Teoria e Clínica Psicanalítica, mestre e doutor pela Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Caetano. Obrigado pelo convite. Eu espero de verdade poder colaborar com o tema e poder trazer algum conteúdo interessante para você e para os seus espectadores. Galera, estamos aqui com o nosso convidado especial para tratar desse tema. Então, desde já, eu quero solicitar, eu quero pedir para você, compartilhe essa mensagem para aquela pessoa que precisa ter conhecimento da área da saúde mental, aquela pessoa que você precisa indicar para ela esse vídeo, esse podcast, porque vão ser tratados temas muito importantes aqui. Quantas vezes você não viu alguém, ou até mesmo você que está nos assistindo, que estava rindo por fora, mas por dentro estava se dilacerando? Então, por isso, esse tema é muito importante. Compartilha, comenta, diz da cidade que você está vendo esse podcast. Então, desde já, eu quero te agradecer a todos que têm nos incentivado, mandar um abraço especial para os meus destinatários queridos, a dona Antônia, que todo fim de tarde serve um cafezinho abençoado. Obrigado, dona Antônia. A Daniele também, lá da portaria do Bloco 8, que está sempre... Outro dia ela me deu uma caneta de presente. Obrigado, Daniele. E todos que estão nos ajudando aí. Continua compartilhando, continua deixando o like. E vamos ao tema, porque esse tema é muito interessante. E, além de ser interessante, é um tema muito difícil de se tratar, por incrível que pareça. Pleno ano de 2025, plena era tecnológica, o tema saúde mental ainda é um tema difícil de se tratar. É verdade isso, Cláudio? Que saúde mental é um tema complexo, difícil de nós conversarmos na sociedade? Bom, obviamente que é um tema complexo, né? Acho que a complexidade já está escrita ali se você observar a própria definição, né, de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? A OMS define a saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social. O bem-estar físico a gente entende, né, como as condições físicas, as condições orgânicas do nosso corpo. O bem-estar social, a gente tem o nosso ambiente, as nossas relações sociais, o nosso trabalho, a cidade que a gente vive, tudo isso, obviamente, incluído dentro desse campo do bem-estar social. E o bem-estar mental, que seria a nossa atitude mental, né? A nossa capacidade de regular as emoções, a nossa capacidade de estabelecer relações sociais, de ter uma visão de mundo saudável. E cada um desses aspectos, ele geraria aqui horas de conversa. Cada um desses aspectos se reveste de uma complexidade muito grande. Então, inicialmente, a resposta para o que você está perguntando é sim, é um assunto complexo. A dificuldade, né? Você falou a respeito de uma certa dificuldade que a gente tem na sociedade de encarar esse tema. Eu diria que isso vem se modificando muito, mas se modificando bastante mesmo. A gente tem uma sensibilidade para o tema, principalmente a partir, eu diria, né, que um marco disso, obviamente, é 2020, né, toda a questão ali do isolamento social por conta da pandemia. Me parece que de 2020 para cá as pessoas se tornaram mais sensíveis, mais conscientes para discutir e para se permitir discutir esse tema. O que significa para a gente manter a integridade mental nesse mundo acelerado que a gente está vivendo hoje, Cláudio? Cara, assim, outra pergunta muito bacana também, né? Não sei se a gente deve realmente partir desse princípio, né? Não sei se a gente vai partir desse princípio, se a gente pode partir desse princípio que o problema é esse mundo de hoje. Acho que se a gente historicamente pensa, por exemplo,
em quando, né, em que momento que a saúde mental passa a se tornar um tema mais investigado pela ciência, um tema de mais preocupação, e o próprio surgimento desses pensadores mais clássicos a respeito de saúde mental. Penso aqui em Freud e seus contemporâneos, por exemplo. A gente vê, a gente entende, a gente percebe que o final do século XIX foi um tempo bastante complexo. Foi um tempo onde as pessoas tiveram também uma grande sensibilidade às questões de saúde mental. Existe, por exemplo, né, pegar outra época histórica aqui, o final da Primeira Guerra Mundial, onde se começa a discutir muito, por exemplo, os casos de estresse pós-traumático. Então, é outro tempo histórico, onde havia uma sociedade bem diferente, né, do que a gente vê hoje em dia, e ali também havia uma sensibilidade, ali também haviam problemas de saúde mental bastante complexos. Eu acho que existem desafios específicos para a nossa época. Eu acho que existem questões específicas para a nossa época. Mas, no fundo, me parece que é um tema bastante constante. Acho que é um tema que sempre esteve presente. É bastante interessante essa visão que você está colocando agora para nós, que, segundo dados da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, em 2025 foram mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em condições de saúde mental exigindo expansão urgente de serviços. Perfeito. Em 2019 também 970 milhões de pessoas foram diagnosticadas com algum tipo de transtorno mental, como ansiedade, depressão, que são os mais comuns. Tem a questão também do trabalho, né? Diversos diagnósticos como burnout e diversos outros. E agora você está trazendo para a gente uma outra visão, um outro ponto de vista de que isso sempre existiu, na verdade, né? Esse é um ponto de vista, isso sempre existiu. Você veja, por exemplo, né, o que a gente utiliza para diagnósticos, né, qual é o manual que se utiliza para diagnóstico de transtorno mental, de transtornos mentais. Nós temos um manual chamado DSM, Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Parece-me, me falha realmente a memória agora, se está na quinta, se não me engano, é a quinta edição. E o que se observa é uma sofisticação, é um aperfeiçoamento dos critérios para diagnóstico. O que a gente está dizendo aí é que muitas coisas que se entendia de outra forma poderia apenas não atender a esses critérios. O que a gente está falando é que existe uma sofisticação hoje em dia dos critérios, existe uma expansão dos serviços de saúde, uma expansão dos profissionais qualificados a diagnosticar. Então, é meio lógico, né, que cresça também o número de diagnósticos. Existe um transtorno hoje em dia que é denominado TOD, transtorno opositivo desafiador. É bem possível que uma criança que hoje receba esse diagnóstico, nos anos 70 fossem chamadas apenas de mal educadas ou algo do tipo. E se hoje a gente tem essa categoria diagnóstica e antes não existia, mais uma vez existe uma lógica em um número de diagnósticos mais elevado. Os próprios casos de autismo, os próprios casos de déficit de atenção. É possível, né, que na tua geração você tenha convivido, eu certamente convivi, com colegas de escola que possuíam o que hoje em dia a gente diagnostica como transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. É possível que lá atrás a gente apenas qualificasse essas crianças, esses adolescentes, como dispersos ou tentasse corrigir disciplinarmente o comportamento.
sem levar em consideração que aquilo ali poderia já se tratar de um transtorno, né? Poderia já se tratar de algo que prejudicava o funcionamento, o aprendizado, a nossa sensibilidade hoje é realmente bem maior em relação a isso. Eu trouxe uma visão um pouco otimista, talvez, de que esse é um panorama que está se modificando. Mas se ele está se modificando é porque existia. E ele existia devido a uma série de associações, a uma série de fatores históricos, inclusive. Né? Tradicionalmente se associava, né, a transtorno mental, se associava a essas dificuldades emocionais com algo da ordem de uma fraqueza moral, em tempos mais antigos, até mesmo como castigo divino, né? A loucura como castigo divino, como alienação. E por conta, né, desse contexto histórico, a gente trouxe até hoje esse estigma, que, como eu disse, na minha visão otimista, a gente vem modificando. Então deixa eu entender. Hoje o tema está sendo muito mais tratado, tendo muito mais visibilidade quanto era nos anos anteriores, né? Séculos, décadas anteriores, né? E o que você acha, então, da atual sociedade, se ela está doente emocionalmente ou ela apenas está consciente das suas dores? Eu gostei, né? Como eu disse, eu gostei muito da pergunta, né? Pela própria expressão que você usou, né? Se ela está doente emocionalmente. Veja que eu citei há pouco, né? O manual que é utilizado, né? A referência que é utilizada para o diagnóstico, né? De transtornos mentais. E não se fala ali em doença. Veja que a gente não usa, né? A gente não está usando a expressão doença. A gente usa a expressão transtorno. Transtorno não é doença. Transtorno é algo que afeta o funcionamento. Então, não cabe, né, a ideia de doença. Embora por similaridade, né? Embora por uma série de fatores também, seja um assunto da ordem da saúde, né? Seja um assunto que a gente inclui dentro do campo da saúde. Então, eu acho que as duas coisas, paralelamente, falando particularmente aqui do meu campo, né? Da psicologia, do meu campo, que é a psicologia clínica, eu diria que existem, assim, duas grandes categorias de pessoas que buscam a terapia. Em um extremo, nós temos aquelas pessoas que buscam terapia porque tem um diagnóstico, né? Porque tem algo muito próximo ao que nós reconhecemos como um transtorno mental. Elas têm alguma coisa próxima ao que nós reconhecemos, aonde nós reconhecemos critérios diagnósticos que permitem enquadrar no campo de um transtorno mental reconhecido e descrito na literatura científica. No outro extremo, nós temos pessoas que vêm até a terapia porque encontram na terapia um espaço, na psicoterapia, encontram um espaço para reflexão, um espaço para falar das suas relações, para discutir a respeito das suas visões de mundo, a respeito das suas questões internas. E entre um extremo e outro, estamos nós, pessoas que habitam esse planeta e que, como todas as pessoas reais, às vezes transitam um pouco mais para um lado, outras vezes transitam um pouco mais para o outro. E a psicoterapia procura dar conta, né? Procura dar uma resposta, ou antes, né? Até melhor do que dar uma resposta, procura facilitar para que essas pessoas
encontrem uma resposta para as suas questões. Sejam elas, como eu disse, mais próximas de algo patológico ou sejam elas mais próximas das questões do dia a dia. Cara, super interessante essa parte que você esclareceu, que realmente não é doença, é transtorno. Isso é uma coisa que nós não estamos acostumados, às vezes, a assistir ou ouvir. A princípio, pensamos que estamos doente mental, né? E antes, você citou agora há pouco as formas de tratamento que antes poderíamos confundir o TOD, né, transtorno. O positivo desafiador, por exemplo, é um diagnóstico. Inclusive, recentemente eu assisti um vídeo dos anos, sei lá, 40, 50, de crianças que eram internadas em manicômios, hospitais, e que tinham um certo tratamento, um tratamento mais rígido. E esse vídeo tratava-se assim, nitidamente que não eram crianças com esse transtorno para ser tratado daquela forma, mas sim com esse tipo de identificação que hoje nós temos, como criança do espectro autista, como crianças com déficit de atenção. Hoje nós temos tratamentos específicos para que antes, para a sociedade, era desconhecido. Para pessoas comuns da sociedade que não tinham acesso a essa informação que você está nos trazendo agora. Por exemplo, acabei de anular a palavra doença para a palavra transtorno na minha concepção aqui. E hoje parece que a sociedade tem mais acesso, tem mais informação. Aí a pergunta que fica é: quando que nós vamos saber que estamos passando por algum transtorno mental? Quando nós poderemos identificar, antes que seja tarde demais, poxa, não, calma aí, eu estou passando por esse transtorno. Eu preciso fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento na terapia. Quando eu vou identificar que eu estou passando por um transtorno mental? Ou qualquer outra pessoa, assim, quando que é necessário? Eu volto, né, na definição da OMS de saúde. A definição de saúde é um estado de bem-estar social, bem-estar mental e bem-estar físico. Vamos para o mais simples. É fácil identificar quando você não está num estado saudável fisicamente. Sim. Você vai ter um prejuízo na sua funcionalidade, você vai ter um prejuízo que pode ser identificado por marcadores biológicos. Você tem um exame de sangue que lhe diz, por exemplo, se você está diabético. Existe um prejuízo na sua funcionalidade, uma dor na articulação que lhe impede de usar funcionalmente aquela articulação. Você identifica que há um mal-estar, ou melhor dizendo, né, que não há um bem-estar físico. Isso com uma relativa facilidade. Me parece que o bem-estar mental e o bem-estar social, eles caminham juntos nesse mesmo sentido. Se há alguma alteração, se você percebe, por exemplo, alterações no teu padrão de sono, alteração no teu padrão de convívio social, você está se isolando demasiadamente, você tem pensamentos repetitivos, incômodos. Acho que é uma série de possibilidades de percepção de que você não está bem, de que você não está vivendo um bem-estar mental. Uhum. E de acordo com o grau de sofrimento, com o grau de prejuízo que isso lhe causa, me parece que há aí uma boa indicação do momento de procurar ajuda. Um outro momento interessante também, uma outra possibilidade interessante é que normalmente as pessoas acenam para você sobre isso, né? As pessoas percebem que as suas respostas já não são gentis, as pessoas percebem que emocionalmente você não está dando conta das suas questões do dia a dia. Muitas vezes elas apontam que ali talvez exista a necessidade de se buscar uma ajuda especializada.
Normalmente um pai, uma mãe, um irmão... Colega de trabalho. Cônjuge. Sim, um colega de trabalho. Sim. Acho que até na necessidade de falar e compartilhar alguma coisa ali do dia a dia, talvez, né? Eu acho que quando você tem, né, quando você sente essa necessidade de falar e compartilhar, e quando você tem alguém, né, um colega que seja um amigo, um cônjuge, seus pais, seu irmão, se você tem alguém para lhe ouvir e se você sente a necessidade de falar, é uma medida de saúde. É uma medida de que você está bem. Mas é lógico, né? A psicoterapia, a conversa com o psicólogo, ela segue um padrão diferente. Ela é permeada de outras regras, ela é permeada, ela tem uma outra dinâmica. Se esses recursos, né, que você encontra no teu meio social, no teu meio familiar, não estão dando conta, talvez seja a hora, talvez seja interessante, né, buscar uma ajuda mais especializada. Por que eu te fiz essa pergunta? Muitas das vezes fica no nosso inconsciente, se assim posso dizer, né, que estamos vivendo uma cultura de transtornos mentais. Não, eu acho que isso que eu estou passando aqui essa ansiedade que eu estou passando aqui, acho que faz parte do dia a dia, é porque a vida está muito acelerada. Não, isso aqui é porque estou passando por essa tristeza aqui profunda, porque está acontecendo isso é normal acontecer. E aí, quando você se dá conta, lá na frente, você deixou de tratar certos sintomas porque achou que estava vivendo a cultura do transtorno mental na sociedade. É uma medida muito difícil. É uma medida um pouco mais difícil do que parece. Me permito aqui trazer uma história. Por favor. Certa vez, uma senhora vem ao consultório e essa senhora me explica, né? Ela traz ali a dinâmica que a trouxe ao consultório. Era uma senhora que, se eu chamo de senhora, né? Uma pessoa acima ali dos 60 anos, que não havia casado, que vivia com a mãe, que viveu com a mãe durante todo esse tempo. E daí a gente chega na pandemia. A gente chega naquele momento da pandemia, né, de 2020, e ela toma muito cuidado com a mãe, mas a mãe vem a falecer de Covid. E ela entra num estado de tristeza profunda. Ela entra num estado de grande tristeza. E começa a apresentar, digamos, esses sinais que a gente discutia há pouco, né? Já não consegue dormir, já não consegue se alimentar com o mesmo prazer, já não consegue encontrar satisfação em assistir os seus programas de TV. E alguém diz a ela, olha, eu acho que você deveria buscar um psiquiatra. E ela vai ao médico, busca o psiquiatra e automaticamente sai do médico com um diagnóstico de transtorno depressivo, né? De depressão. E como ela sai com esse diagnóstico, ela sai dali com 3 ou 4, com uma receita para 3 ou 4 medicamentos diferentes. E ela chega na farmácia, né, para adquirir aqueles medicamentos. No balcão da farmácia, o rapaz pega a receita, né? Tem todo um trâmite ali para você adquirir a medicação com receita controlada. O rapaz pega a receita e começa a separar a medicação. E ela relata, né? Ela me relatando ali que ela olha e percebe que o rapaz está contrariado, sabe? Parece que ele está atendendo de má vontade, alguma coisa assim. Sim. Ele coloca o primeiro remédio, no segundo remédio ele pergunta, senhora, esses remédios são todos para a senhora? E ela, sim, o médico acabou de me receitar, tá aqui a receita, a medicação é toda para mim.
E ele, ainda incomodado, ele fala, olha, a senhora me desculpe, eu não sou médico, na verdade eu não sou nem farmacêutico, eu sou balconista aqui da farmácia. Mas a senhora não acha que isso é muito remédio, não? E ela, assim, mas o médico me receitou. E ele, não, tudo bem, desculpe. E continua colocando os remédios. E quando coloca o quarto remédio, né? Quando coloca ali, sei lá, o quarto, quinto remédio que ela estava adquirindo, ele, mais uma vez contrariado, ele vai e fala de novo com ela, olha, mais uma vez, a senhora, por favor, a senhora me desculpa, eu não sou farmacêutico, claro que eu não sou médico, eu sou só o balconista aqui, mas tem certeza que a senhora vai tomar isso tudo de remédio? A senhora não deveria, talvez, procurar uma segunda opinião? E ela coça a cabeça e diz, eu acho que eu vou procurar uma segunda opinião. E ela busca uma segunda opinião e marca uma consulta com um outro psiquiatra, com outro médico. E o médico vai mais na linha do balconista. Ele fala, olha, eu vou lhe passar alguma coisa aqui para a senhora conseguir dormir melhor à noite, né? O sono é muito importante. Mas a senhora talvez devesse procurar alguém para conversar, para refletir a respeito dessa sua perda. Porque essa é uma questão, né? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de luto. A gente está falando de tristeza. E estamos falando de doença? A gente está falando aqui de doença, sabe? Agora eu entendi. Se eu tenho uma perda, né, e me entristeço, eu estou falando de doença? Ou eu estou falando de luto? Ou eu estou falando de tristeza? Ou estou falando de transtorno depressivo? Estou falando de depressão? Há uma diferença. Há uma diferença em como encaramos cada uma dessas coisas. Há uma diferença em como a gente nomeia, né? Uma diferença na palavra que a gente usa. A tristeza é um recurso que a natureza colocou à nossa disposição. É um recurso que a natureza colocou à disposição da nossa vida mental para ser usado em algumas situações. Ela preserva. Nos recolhemos e nos preservamos. E isso vale para muita coisa. Eu estou em casa e vou sair. Quando eu chego lá embaixo, né, eu saio de casa, fecho a porta, pego o elevador, desço. Quando eu vou abrir o carro, eu penso, será que eu apaguei o fogo? Acho que eu vou voltar para ver. E aí volto. 50% de chance de eu dizer, a cabeça minha é claro que eu apaguei o fogo. Claro que eu apaguei, que bobagem. E aí eu desço e vou embora tranquilo. Mas também existe uma chance que eu deixei o fogo aceso, olha. Ainda bem que eu voltei para apagar. Quer dizer, é uma situação totalmente cotidiana. É algo que pode acontecer com qualquer um. Então, isso, assim, essa desconfiança que eu senti, né, essa preocupação, como eu disse, é algo que a natureza colocou à disposição da minha vida mental, é um recurso da minha vida mental para preservar a minha vida. Né? Hoje é para preservar lá o bem, é para preservar o apartamento, mas se a gente pensa nisso há milhares de anos atrás, né, se a gente pensa isso ao longo da nossa cadeia evolutiva, a gente entende que isso se desenvolveu, né, que essas sensações se desenvolveram para a proteção da espécie, para a proteção do indivíduo, para a nossa sobrevivência. Qual é o problema? Né? Onde é que está o problema? E eu acho que isso se articula um pouco com o que você perguntou antes. O problema é quando eu uso um desses mecanismos de defesa com exclusividade. Como assim? Se eu estou triste o tempo todo. Se tudo me entristece. Existem coisas que me entristecem. Sim. Coisas tristes me entristecem. Mas se tudo me entristece, aí eu tenho um problema.
Se eu voltei, conferi se o fogo estava apagado ou não e fui embora, tudo bem. Mas se eu chegar lá embaixo no carro e pensar de novo, será que eu apaguei? Aí volto. Aí vi que apaguei. Aí desço. Aí quando chego lá embaixo eu penso de novo, será que eu apaguei? E aí subo de novo. Então, se eu estou usando com exclusividade, né, se eu aplico inclusive isso a tudo na minha vida, então eu estou usando um desses mecanismos de defesa com exclusividade. E esse talvez seja um bom limite para a gente pensar nessa questão da patologia, né? Para a gente pensar nessa questão de quando eu devo procurar ajuda. Se eu faço isso com tudo, eu vou andando em uma rua escura e aí eu acho que tem alguém me seguindo. Opa, eu acho que é melhor eu tomar cuidado, afinal de contas, enfim, estamos no Rio de Janeiro, assim, há uma série de motivos para eu estar preocupado com alguém me seguindo numa rua escura. Mas se eu estou preocupado com isso dentro da minha casa, se eu estou preocupado com isso dentro do shopping, se eu estou preocupado com isso na escola, no trabalho, eu sempre acho que tem alguém me seguindo, então peraí, esse é um mecanismo de defesa que eu estou usando com exclusividade. Aí talvez eu possa ser qualificado como paranoico ou se possa pensar em alguma coisa do tipo. No exemplo que eu trouxe, né, o exemplo anterior, a ideia ali de repetir algo que eu já conferi, estamos falando de algo que vai se aproximar ali do que é diagnosticado como transtorno obsessivo. Então é essa a questão. Em algum momento eu posso ser obsessivo, em algum momento eu posso ser paranoico, em algum momento eu posso estar triste. Mas isso precisa ser proporcional, isso precisa ter um amparo, né? Precisa ter uma ancoragem, né? na realidade. Você está ancorado na situação real que eu estou vivendo e não pode ser vivido com exclusividade. Eu não posso ter um desses mecanismos exclusivos ali me perseguindo, né? 24 horas por dia, agindo com essa repetição tão constante. Então, na própria definição de saúde mental, você consegue definir o que é e o que não é, um transtorno em si, né? Na própria definição... A definição é muito bacana por conta do social, né? Vou lhe perguntar uma coisa, né? Então vamos fazer o seguinte. Para a gente entender essa ideia do social, eu acho que tem um exemplo que é muito legal. Porque, antes de você prosseguir, porque a pergunta seria assim, Viana, a pergunta seria assim, Cláudio, o que é, o que não é transtorno mental? Depende. Depende. Se eu pegar e falar para você agora com toda a convicção, Josimar, olha só, nós vamos encerrar isso aqui agora, porque eu acabei de receber uma mensagem de Deus dizendo que a gente tem que ir lá no centro da cidade, no Comando Militar do Leste. Inclusive, o general comandante militar do Leste, ele precisa mobilizar todas as tropas, colocar sob nosso comando, porque nós vamos invadir a Argentina. Se eu tiver convicto disso, colocando isso aqui com convicção para você, o que você me diria? Não, eu diria que isso é blefe. Não existe. Não, mas eu tô convicto. Deus não é blefe. Foi Deus. Foi Deus. Uhum. Foi Deus que me disse. Deus está blefando? Como que você avalia a minha saúde mental a partir dessa afirmação? Eu não acreditaria na sua afirmação. Não acreditaria na sua afirmação, não avaliaria. Mas se você percebesse que eu estou convicto disso, eu estou totalmente convicto de que é isso mesmo. Ia ser invalidada. Eu não faria. Mas você me qualificaria em algum campo? Como você avaliaria, vou mudar minha pergunta, né? Como você avaliaria a minha saúde mental a partir dessa minha convicção? Tua saúde mental não estaria das melhores, né? Tá bom. A partir dessa convicção. Joana d'Arc fez isso uns 300 anos atrás. Ela se apresentou para
para o rei da França e disse que deveria comandar os exércitos da Inglaterra. Ninguém até hoje disse que Joana d'Arc estava louca. Ao contrário, né? Ela foi santificada, foi canonizada, foi santificada pela Igreja Católica. O que a gente está apontando aqui é a complexidade da questão, né? Não é apenas uma questão mental, né? Se a gente volta para a definição, não é uma questão de bem-estar mental. É uma questão daquilo ali caber dentro de uma determinada sociedade, dentro de um determinado tempo. Mas a ideia é um pouco essa, né? É preciso levar em consideração o contexto social. É preciso levar em consideração o contexto histórico. Existem, tanto num nível macro, quanto num nível menor, né? Quanto num nível mais local. Existem comportamentos, existem atitudes que, não sei, dentro do Maracanã são perfeitamente normais e que dentro de um cinema ou dentro de um teatro seriam absolutamente inadequadas. Aí eu gostaria de falar com você ainda sobre aquela história que você contou da senhora, que ela procurou uma segunda opinião. E por que tem tanta gente que sabe o que tem que se fazer, né? Sabe o que tem que fazer, mesmo assim não faz, não consegue mudar o próprio comportamento? Às vezes nós estamos estigmatizados por mitos, né? Enfim, por que acontece isso na vida das pessoas de modo geral? Olha, eu vou responder isso dentro da minha referência, que é a teoria psicanalítica. Outros psicólogos de outras linhas, poderiam responder, né? Essa pergunta admite outras respostas dependendo da linha, dependendo da abordagem do psicólogo. Na minha abordagem, que é a teoria psicanalítica, nós imaginamos, nós entendemos que o comportamento, os pensamentos, eles não são ditados exatamente pela consciência, que existem forças mentais mais profundas que o nosso organismo psíquico precisa lidar, né? Existem forças mentais maiores do que o ego e elas nos arrastam para comportamentos, para ações, para pensamentos que não estão totalmente dentro do domínio do ego, dentro do domínio da consciência. Como aquele exemplo que você falou, de esquecer de apagar o fogo, subir, descer e voltar, seria isso? Ali dentro poderia ter, sim. Ali dentro você pode encontrar uma lógica dentro do comportamento, dentro da história daquele sujeito ali específico. Sim. Não estou dizendo que se eu vivo essa experiência e você também vive, eu não estou dizendo que a origem é a mesma, né? Que as condicionantes são exatamente as mesmas. A gente acredita que ela tem a ver com a tua própria história, ela tem a ver com a dinâmica da tua vida. Mas é um pouco isso, né? Assim, a gente tem meia dúzia de regras simples para a vida dar certo, né? Se você quiser prosperar, se você quiser ser feliz o resto da vida, eu te passo aqui meia dúzia de regras que vão fazer você o sujeito mais feliz do mundo. Sei lá, gaste menos do que você ganha, coma mais verduras e legumes, beba 2 litros de água por dia, não pegue sol entre 10 e 2 da tarde, diga sempre por favor e obrigado, e por aí vai. É simples. É simples, são regras muito simples para a gente ser feliz. E por que a gente não segue, né? Se é tão simples, deveríamos estar todos, né, assim, numa reta ascendente e constante
em direção à felicidade. E eu, inclusive, precisaria de outro emprego. Mas não, não é o caso atualmente, né? Atualmente as pessoas sofrem muitas vezes porque têm comportamentos, porque têm atitudes, porque realizam ações que depois dizem, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Como eu fiz isso? Então, há uma grande parte ali do nosso comportamento que realmente foge, né, da nossa vontade consciente. Ela realmente foge apenas desse desejo ao nível do ego. E aí eu acredito que a terapia tem a sua grande utilidade, né? Te permitir um espaço para reflexões mais profundas a respeito dessas dinâmicas de pensamento. Então vamos ao que é mito, o que é verdade. Terapia é só para quem tem crise? Só para quem está em crise? Não, acho que passa um pouco pelo que eu falei há pouco, né? Embora essa divisão seja muito minha, né? Muito assim, algo muito particular, né? Que eu criei aqui para responder a sua pergunta. Mas acho que existem esses dois polos, esses dois extremos, né? De um lado ali, as pessoas que têm algo mais próximo de um transtorno, que é algo mais próximo do que pode ser diagnosticado, e, do outro lado, pessoas que têm a terapia como um espaço para reflexão, né? Para um espaço para pensar sobre suas questões, para se expressar, para falar da sua visão de mundo, das suas relações. E, na minha experiência, né, eu acredito que todas as duas formas, né, todas essas duas categorias podem se beneficiar da psicoterapia. Show de bola. E como que a gente faz, Cláudio, para diferenciar o que é tristeza e o que é depressão? Pergunta complexa também, né? Pergunta bastante complexa. Bom, a depressão é um quadro mais profundo, é um quadro mais prolongado, é um quadro mais incapacitante. Então, embora a gente não tenha, né, exatamente mesmo os critérios diagnósticos que existem para essa diferença, para essa diferenciação, eles precisam ser usados com bastante cautela, precisam ser usados por um profissional qualificado. Mas a diferença seria essa, né? A diferença seria o grau de incapacitação que esse estado mental produz para o sujeito, seria o prolongamento do estado, seria a inadequação, né, das situações. Se eu tenho uma série de circunstâncias à minha volta que entristeceriam, né, que são reconhecidas como circunstâncias que entristecem as pessoas, acho que a gente está falando mais de tristeza. A gente tem perda, se a gente tem o luto, a gente está falando de tristeza. E se a gente não tem muito desses fatores visíveis para serem reconhecidos como causadores da tristeza, é possível que a gente esteja falando de um quadro depressivo. Algo interessante, né, também é que a gente escuta, né, essa ideia da depressão sempre associada à tristeza. Mas me parece que uma das coisas mais dolorosas, né, que eu já ouvi no consultório a respeito da pessoa sofrendo com a depressão, parece que uma das coisas mais dolorosas não é exatamente a pessoa relatar que sente tristeza. É a pessoa relatar uma incapacidade para sentir. É a pessoa relatar um amortecimento dos sentidos, né? Uma incapacidade de
de viver as emoções. E nos relatos que eu já ouvi, isso me parecia bem mais doloroso de se viver. Porque, claro, né, sempre há uma tendência, a gente tem essa tendência de tentar compreender o outro, né? A gente tem essa tendência de se colocar no lugar do outro. E mais ou menos que a gente consegue, quando alguém relata uma tristeza, a gente consegue, com a nossa imaginação, né? Nossa, eu também me sentiria triste nessa situação, eu também me sentiria triste se tivesse sofrido essa perda. E quando se fala desse estado, né, quando as pessoas relatam esse estado de incapacidade de sentir, é até mais difícil, né, para a gente conseguir se colocar ali, né, para a gente conseguir compreender emocionalmente o que está acontecendo naquele estado. E eu tenho a sensação, às vezes, de que isso seria o mais doloroso, né? O mais difícil de se viver. Interessante essa tua abordagem, Cláudio, porque nós estávamos até conversando sobre isso, essa incapacidade de sentir, né? Isso tem alguma relação, tem a ver com aquela situação que eu estava te falando mais cedo, sobre... Eu me sinto mais tranquilo quando eu saio de casa, né, com a mente muito mais aberta para receber o meu dia, quando eu não ligo o jornal pela manhã e não fico vendo uma série de desastres na televisão. Ou quando eu não escuto um rádio, ou quando eu não vejo violência na internet, ali no TikTok, no Instagram, eu fico muito mais tranquilo. E às vezes, quando eu chego em casa, eu fico sabendo que o mundo caiu à minha volta, mas eu não fui atingido, né? E agora, se eu saio de casa e sei que por onde eu vou passar tá tendo uma operação policial, que aconteceu uma morte, um roubo, aí eu já fico mais apreensivo e eu passo o meu dia mais tenso. É basicamente isso, porque às vezes, como houve agora recentemente uma operação na cidade do Rio de Janeiro, onde foram mortos cerca de 121 ali, 121 pessoas, né, envolvidos e não com o tráfico, com toda aquela questão da violência do Rio de Janeiro. Mas aquilo dividiu também opiniões de pessoas que sentem e lamentam por aquelas mortes ou pelas famílias que perderam algum ente ali, seja culpado ou inocente. Alguns falam, tem que morrer mesmo. Outros falam, não, ali também tinha trabalhador, e se compadece com as famílias. E tem gente que não, tanto faz como tanto fez, e vida que segue, e não está nem aí. Então, essa incapacidade de sentir, como você colocou, isso também tem a ver com a empatia, isso tem a ver com a questão da saúde mental em si, acaba uma coisa levando a outra no dia a dia do cotidiano do brasileiro? Eu coloquei algo muito mais individual, né? Como eu disse antes, me parece que dentro da minha referência, né? Sim. Me parece que esses processos, eles não são, né? Esses processos que levam a debilidade da saúde mental, eles não são assim tão conscientes. Uhum. Eles não são processos, sabe? Se você tem o teu objeto, se você sabe com o que você está se preocupando, se você tem um foco ali, né? Se você tem uma consciência de qual é o incômodo, me parece que existe uma facilidade, né, relativa de manejar as tuas questões. Canalizar o que está se sentindo, o que está sentindo ali, né? Esses processos de agravo, né, da saúde mental no modelo, né, que eu estava me referindo, eles seriam processos mais inconscientes, né? Mais particulares, né? Teria uma particularidade. Teria essa particularidade, né? Cada um dentro da tua história, da sua própria história, atravessando os seus processos que levam a esse agravo. Eu ouvi um sujeito muito inteligente, né, há pouco tempo, e ele falava algo assim, que ele se isolava das notícias.
ele tinha cortado, sei lá, 95% do que ele se expunha a informações, exatamente no sentido de preservar a sua saúde mental. É claro, assim, é polêmico, né? É uma opinião bastante polêmica, né? A gente imaginar que não deve participar da vida social, da gente imaginar que pode se alienar do que está acontecendo na nossa cidade, do que está acontecendo no nosso entorno. Essas decisões, né? Eu não sei se eu gostaria de entrar nesse campo, mas são decisões que vão impactar, em última análise, né, nas nossas posições políticas, nos nossos votos. Então, não sei se eu concordo integralmente com ele na ideia de se alienar, né, na ideia de se isolar. Não sei se isso resolveria, de fato, alguma coisa. Mas acho que há uma questão, né, no que você colocou que aí sim, né, me parece que é bem danoso, que faz mal, né, que faz bastante mal para a nossa saúde mental, que é uma obrigação que a gente tem hoje em dia de ter opinião sobre tudo. Posicionamento? Sim. Eu não tenho opinião sobre um monte de coisas. Tem um monte de coisas que as pessoas acham que é importante, que você precisa se posicionar. Eu tenho a informação, mas não tenho opinião. Eu não me sinto na obrigação de ter opinião, de formar uma opinião. Me parece, inclusive, muito complexo, né? Alguns assuntos me parecem muito complexos para que a gente tenha uma resposta tão simples, para que a gente tenha respostas simples. Não acho que isso seja uma forma de alienação. Acho até que me traz duas vantagens. A primeira é que eu tenho muita abertura para ouvir opiniões diferentes. Eu conseguiria, esse exemplo que você trouxe agora, eu conseguiria ouvir as opiniões mais diversas, eu conseguiria ouvi-las com muita tranquilidade. Não me agridem, sabe? Não me coloco ali na posição de que eu tenho que ter uma opinião e há um desdobramento em ter uma opinião que eu tenho agora que convencer os outros que a minha opinião está correta. Eu acho que isso também é complicadíssimo, sabe? Eu acho que isso é um fator de sofrimento fantástico. Volto mais uma vez, né, pro campo que eu me sinto mais à vontade para falar, que é o campo da psicologia clínica, que é o campo da terapia. Eu ouço isso o tempo todo, né? Eu ouço isso o tempo todo, as pessoas sofrendo porque as outras não adotaram os seus pontos de vista, não adotaram as suas opiniões. Há uma brincadeira até que eu faço às vezes, né, que eu falo para a pessoa, né, que é uma das maiores ilusões de quem procura terapia é acreditar que os outros vão mudar. É acreditar que se eu faço terapia, as pessoas à minha volta mudam. Começam a me tratar diferente porque eu estou fazendo terapia e adquirem uma visão privilegiada. Não. Isso não funciona. Já é muito difícil você mudar a você mesmo, né? E principalmente pensar que você pode mudar os outros, então é uma impossibilidade gigantesca. Existe um filme, é uma bobagem, é uma bobagem. Eu via, assim, de passagem, que era um desses filmes de sessão da tarde. E sempre via o filme como se fosse uma grande bobagem. Via um trecho, via outro. E um dia eu estava procurando livros e na internet me deparei com uma dessas listas do tipo 100 livros para ler antes de morrer. E essa, se não me engano, era do The New York Times. E trazia lá um livro, né? Trazia o título do livro, que era o mesmo título desse filme. Chamava... E aí, mais uma vez, me perdoe a vulgaridade do exemplo, né? Mas
o filme, né, e o livro se chamam O Guia do Mochileiro das Galáxias. Interessante, eu já vi esse livro, já vi esse filme e li o livro. Bem interessante, né? Você, então, se você já leu. É ótimo. Tem umas sacadas ali políticas bem legais. Mas é interessante que eles estão em busca, né? Eles estão ali viajando pelo universo e eles estão em busca da arma mais poderosa do universo, né? E aí você, assim, imagina, né? No decorrer ali, você imagina que a arma mais poderosa do universo, já que eles estão em busca, seria alguma coisa tipo, sei lá, a Estrela da Morte, né? Do Guerra das Estrelas, que dispara um raio ali, que explode um planeta inteiro. Mas não era isso, né? A arma mais poderosa do universo não era isso. Eu não sei se você lembra da conclusão do final do filme. Não. Mas a arma mais poderosa era até pequena, né? Era uma espécie de bazuca ali, né? De lança-rojão, como se queira chamar. E ela se chamava, era o disparador de pontos de vista. Então, se você apontasse para alguém e atirasse, a pessoa automaticamente adquiria o teu ponto de vista a respeito de qualquer coisa. Então, ali na ficção, né? No filme era esse, né? Era o disparador de pontos de vista. E eu acho uma metáfora fantástica, né? Pro que você falou há pouco, né? Para essa problemática que você levantou, né? Se a gente tivesse um disparador de pontos de vista, né? Se todo mundo adquirisse o meu ponto de vista a respeito das coisas, eu acho que seria muito bom. Eu acho que seria muito bom. Foi interessante você falar desse filme, porque ele começa muito engraçado. Ele começa com lá os operários querendo destruir a casa, né, eu não vou lembrar o nome agora do personagem. Do personagem, eu não lembro. Personagem principal, mas ele queria destruir a casa. E a casa era tudo que aquele personagem tinha. E ele fala, não, na minha casa ninguém toca. E aí o cara, não, a gente precisa construir aqui uma via, porque essa via vai dar acesso a toda a comunidade, então toda a coletividade vai passar por aqui. Por isso vai se beneficiar e por isso é muito importante. Para isso, você tem que ceder a sua casa. E ele não queria ceder a casa dele. Até que veio lá o alienígena, conversou com ele e levou ele para um canto e destruíram a casa dele. E assim começa toda a história. Mas o interessante é o quão focado ele fica naquela casa dele ali. Ele não quer abrir mão daquele espaço, da propriedade dele. E quando ele sai 1 minuto que sequer, vem o trator, passa por cima e constrói o bendito caminho ali. E o alienígena que puxa ele pro canto, olha, cara, fica tranquilo, destruir a tua casa, mas em alguns minutos esse mundo aqui vai ser destruído. Então, ou seja, para que você tá chorando na sua casa se o seu mundo vai ser destruído? É interessante pensar nessa lógica do início desse filme. Sim, tem uma outra sacada no início ali, que eu acho uma cena fantástica, que é quando ele vai para a festa fantasia, né? Aí ele vai, encontra uma menina e, enfim, eles começam a flertar e ela diz, vamos sair daqui? E eles são na Inglaterra, né? Eles moram na Inglaterra. E aí eles começam a flertar e a menina fala, vamos sair daqui, vamos para outro lugar? E ele já animado, vamos, para onde você quer ir? E ela diz, eu quero ir a Madagascar. Ele, como é que é? Não, Madagascar, eu queria ir para Madagascar. Ele, não, mas eu não posso ir para Madagascar. Mas por que não? Não, porque amanhã eu tenho que levantar, tenho trabalho, eu tenho toda essa rotina. Ela, mas eu queria tanto ir para Madagascar. Não, mas, pô, que absurdo, né? Eu sair daqui, largar tudo e ir para Madagascar com você. E ela começa a se desinteressar, se aproxima um outro sujeito, ela começa a flertar com esse outro sujeito e ela fala pro sujeito, vamos sair daqui? E ele pergunta, sim, para onde você quer ir? E ela fala, eu quero ir para Madagascar. E ele fala, então vamos. E aí saem e vão para Madagascar. É claro que é um exagero, né? Mas eu acho interessante também se a gente pensa isso, né? Trazendo um pouco aqui para as nossas questões, né? O quanto que a gente está sempre preso aqui, né? Não, né? Essa é a minha realidade, eu não posso sair disso, eu preciso cumprir, eu preciso... Enfim, e a vida vai passando. massacrando, e a vida vai passando.
E o sujeito perde muitas vezes a possibilidade de viver o grande amor, a grande aventura da vida dele, né? E vai sendo soterrado ali pelo cotidiano. Enfim, Era é um sobre exagero, isso. né? Eu admito que é um exagero. Mas é sobre isso, é sobre pensar na saúde mental como algo igual. Claro, você citou aqui de que poderia dar 10 dicas de como ser feliz. E recentemente eu vi até um livro, Não Leve a Vida Tão a Sério. E às vezes a gente leva as coisas tão ao pé da letra, como a questão das opiniões, como você falou, um míssil para disparar a opinião e você ser atingido e está ali apto a minha opinião. Acho que é o sonho de muita gente, né, hoje em dia. Exato, e principalmente desse mundo polarizado. E acho que isso causa um pouco desses transtornos, né? E interessante porque existe sim coisas básicas que a gente pode estar adotando no dia a dia que pode amenizar certas circunstâncias, digamos assim, como alimentação, sei lá, achar um propósito de vida, se doar para alguma coisa. Existem alguns mecanismos ou ferramentas que podem amenizar a questão da saúde mental na atualidade? Eu não sei, talvez a minha mensagem a respeito disso volte àquela ideia um pouco pessimista, né? Existem. Sim. Existem, a gente pode relacionar 50 deles aqui. Agora, o que impede, né? Pô, as pessoas vão seguir, né? As pessoas vão conseguir se colocar ali numa posição de se doar mais tempo, de se alimentar melhor, Existem. Não é difícil encontrar relações, não é difícil encontrar conselhos nesse sentido. Eu só não tenho muito otimismo em relação à capacidade, né? A nossa capacidade, principalmente quando já se vive um certo prejuízo, né, das Sim. nossas funções mentais, principalmente nesse caso. A pessoa conseguir, de fato, discernir e agir no sentido de se colocar, né? de trazer para a própria vida essas benesses, né? Trazer para a própria vida Benefícios. Né? esses benefícios, né? Esse estilo, né? Mudar esse estilo de vida dessa forma. Mais uma vez, né? Volta para a questão social, né? É o sujeito que precisa lutar pela sobrevivência, saindo cedo de manhã, voltando à noite, sabe, com uma carga de trabalho exagerada, o dinheiro sempre insuficiente, né? Enfim, embora não seja só isso, né? Embora eu esteja sendo reducionista, né? Um pouco reducionista nesse quadro, mas eu realmente não vejo com muito otimismo essa possibilidade de se autorregular, essa possibilidade de ajustar a própria vida para algo mais saudável. Cláudio, você acredita que o sofrimento ele tem um papel construtivo na psique humana? Eu acho que essa pergunta sofrimento, né? Acho que essa pergunta é muito moralista, né? Eu acho que ela entra muito num campo moralista. Essa ideia do sofrimento, né? Como construtor da personalidade que vai te ensinar alguma coisa. Eu acho que ela é muito atravessada, né? Nesse viés. Não sei se há muita utilidade em sofrer, né? No campo falando do campo psicológico, não sei se há uma utilidade em sofrer. A gente sabe que a nossa vida mental é construída no sentido de evitar o sofrimento. Embora dentro desse processo muitas coisas falhem, né? Muitas coisas falham e a gente sofre. Há uma evidência, né? É inegável que há muito sofrimento por aí. Que há muito sofrimento emocional, que há muito sofrimento na vida mental, mas eu não partilho, né, dessa ideia de que isso tem uma utilidade para a construção do caráter, para a construção da personalidade. Eu acho que isso é muito, como eu disse, atravessado por uma questão moral que
não caberia, né, responder aqui. Sim. Então, hoje a gente tem uma questão que é a saúde mental no trabalho. E como falamos aqui das diversos temas, a gente sabe que, como você acabou de expor, o trabalhador brasileiro, ele acorda cedo, ele sai de casa para trabalhar, às vezes o dinheiro não dá, e às vezes chega num trabalho que ele não é feliz, mas tem que estar ali para levar o dele para casa. E como fica essa questão quando ela se trata mentalmente? Agora a gente vai tocar num assunto aqui bem delicado, quando se relaciona a saúde mental e o assédio, que muitas das vezes o trabalhador brasileiro passa dentro dos seus locais de trabalho, e até agora, recentemente, a NR1, em maio, se eu não me engano, ela veio com uma atualização que para 2026 todas as empresas elas terão que estar atualizada para proporcionar no ambiente de trabalho mais saúde mental, mais equilíbrio, né? E como que a gente entende isso hoje na sociedade? Como que a gente pode enxergar isso psicologicamente? Assim, quando você fez o convite, né, você falou especificamente do sofrimento que estaria ligado ao ofício de carteiro. Você apontou algumas características, né, desse sofrimento. E foi, de fato, a primeira coisa que me veio à mente, né? Porque você, quando aponta, né, essa ideia, há um sofrimento intenso dentro da minha profissão. Eu associei, né, com outras falas, né, com outras queixas que eu venho ouvindo ao longo do tempo, para perceber, né, o quanto isso é muito mais generalizado, né, o quanto isso não se resumia apenas ao teu ofício. Quero dizer, escuto muitas outras categorias, muitas outras pessoas falando de um sofrimento relacionado aos seus ofícios, relacionado ao seu trabalho. Mas dizem, né, temos esses estudos sobre saúde mental no trabalho que apontam, assim, entre outros, né, parece que existem dois fatores muito importantes, né, como causadores do sofrimento no trabalho. Um estaria relacionado à falta de autonomia, né? Quanto menos autonomia você tem no teu trabalho, né, para exercer, para determinar como você realiza as suas tarefas, para determinar como você organiza o seu tempo. Isso parece ser, essa falta de autonomia, parece ser um fator bastante poderoso para a geração de sofrimento. E o segundo ponto, né? O primeiro é a falta de autonomia. E o segundo ponto é a percepção de que as tarefas que você realiza não deveriam ser suas. A percepção de que você está recebendo tarefas além do que você deveria. Parece que esses são dois pontos que contribuem bastante para o sofrimento. Claro, é um tema muito mais amplo, é um tema muito mais complexo. Eu trouxe esses dois itens aqui, mas certamente se a gente buscar os estudos, a gente vai encontrar muitos outros. Mas se destaca isso. O trabalho realmente é uma fonte, né, de sofrimento psíquico. A respeito da NR1, assim, eu mais uma vez volto aqui para o meu pessimismo, né, trazendo mais uma história. Uma pessoa entra em contato para fazer terapia online, né, ela desejava fazer psicoterapia online e dizia, já me explicando que era por força da empresa. Sim. Era uma recomendação da empresa, visando ali o benefício da saúde mental dos funcionários. Então havia uma recomendação da empresa que todos os funcionários estivessem em terapia.
E eu achei muito bacana, né? Eu achei uma iniciativa interessante, uma iniciativa bacana. E na hora, né, na hora da consulta, a gente faz por chamada de vídeo, e eu vejo que a pessoa, assim, ela me atende, ela está sentada num degrau de escada, num nicho, assim, do prédio, né? Tem o elevador e tem aquelas saídas, né? Tem as escadas onde as pessoas não transitam tanto, e ela foi ali fazer a consulta. E eu perguntei por que estava ali, e ela falou, não, aqui é que eu estou no trabalho, e aqui é o lugar que eu encontrei para... Aqui é o lugar que eu encontrei para fazer a sessão. Assim, já mostra, né, uma incoerência entre o discurso e a prática. Se eu faço essa recomendação, essa exigência ao meu funcionário e não dou um lugar adequado para ele, já tem alguma coisa estranha. E aí, sim, ao longo da sessão, ela vai me explicando, né, que uma outra condição da empresa era que a cada 3 meses eu emitisse um laudo atestando que aquele funcionário estava em gozo das suas faculdades mentais, que a sua saúde emocional estava em dia. Ou seja, né, embora institucionalmente houvesse um discurso, a prática era absolutamente outra, né? A ideia da prática ali era que, muito mais me parecia, a empresa juntar aqueles laudos e se preservar para se futuramente o funcionário fizesse alguma queixa, alguma demanda, acredito que até judicial nesse sentido. Então, mais uma vez, né, é bom que hajam essas iniciativas, acredito que elas expandem um pouco a nossa sensibilidade a respeito do tema, mas não sou tão otimista em relação à efetividade de tudo isso. Viana, eu quero te agradecer a tua disponibilidade de estar conosco aqui no Fala aí Carteiro. Foi muito importante a sua participação aqui. Tenho certeza que esse episódio vai chegar a muito mais pessoas, porque falar faz ir mais longe. E nós esperamos aqui num outro momento para tratarmos de temas. Ainda queremos falar muito sobre saúde mental. Essa foi só a primeira parte de outros blocos, de outros temas dentro desse conteúdo que virão. O próximo tema que eu quero tratar aqui é assédio moral, assédio sexual. Então a gente vai tratar de temas poderosos aqui. E muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Sem dúvida, sou eu que tenho que agradecer o espaço e a oportunidade. Parabéns pelo seu programa. Vou deixar o contato aqui, pessoal, do nosso querido psicólogo Cláudio Viana. Vou deixar as redes sociais dele. No primeiro comentário que tiver aqui no nosso canal, aqui embaixo, você vai estar acompanhando conosco aí. E eu quero pedir para você que está aí do outro lado, mais uma vez, comenta, compartilha esse podcast e nos ajude a alcançar mais pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado por você ter assistido até o final desse vídeo. E falar faz ir mais longe.